Olá pessoal, bem-vindo aos treinos do Tao. O estado natural do ser humano é paz, saúde, felicidade e energia plena. Estamos em setembro, eu resolvi gravar alguma referência que possa servir de ajuda, para esse setembro amarelo. O título hoje seria mais ou menos algo em torno de autoconhecimento, prevenção de Alzheimer e de suicídio. Até gostaria que vocês explorassem aí os vídeos do canal. Se vocês gostarem, deixem o like, se possível se inscrevam. Começar falando da minha trajetória, e como vou falar de autoconhecimento, vou comentar um pouco da minha trajetória e por que esse título, em que o autoconhecimento pode ajudar. Então, meu nome é Marcelo, eu comecei a estudar o budismo tibetano e a doutrina secreta dos teosóficos na década de 80. Na década de 90 eu conheci o taoísmo. No final da década de 90, no início dos anos 2000, eu comecei a ministrar aulas de Tai Chi Chuan, meditação taoísta, as artes de energia, Qigong. E ao longo ali dos anos 2000, lá por 2008, 2007, 2008, 2009, eu comecei a estudar o xamanismo, enquanto ministrava essas aulas. Eu quero comentar de um período específico em que eu residi numa sede rural de uma instituição espiritualista. Esse tempo que eu residi lá, que era um lugar totalmente assim isolado, bastante isolado, não tinha na época, não tinha a urbanização que tem hoje. O nome do lugar é Instituto Teosófico. E esses 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos que ficou sem essa urbanização, eu me movimentava sozinho, às vezes à noite, puramente no meio da natureza natural, sem intervenção humana. Então a gente escutava barulho dos animais, barulho dos pássaros, sapinhos, Lá nesse lugar tem algumas nascentes, tem diversas nascentes, aliás, dentro da região, e foi ali que começaram o que eu chamo de aprofundamento no caminho. Eu comecei a ter pesadelos, com monstros, com diversos monstros que eu não vou entrar aqui no detalhe, porque isso acaba sendo meio pessoal. E você fica com medo no primeiro momento. Como ainda eu, na época, frequentava a Sociedade Teosófica, eu me atraí por um livro chamado O Encontro da Sombra. É um conjunto de artigos sobre esse arquétipo da sombra, escritos por analistas junguianos. Evidentemente, eu estou falando tudo bem resumido. Não foi assim tão fácil. Mas essa questão de ser atraído, o livro me atraiu ou eu atraí o livro, porque quando a gente entra nesse caminho, as coisas acontecem exatamente desse jeito, é uma espécie de sincronicidade. Eu comecei a perceber que aqueles sonhos, na verdade, não eram ruins, não eram pesadelos. Eu tendo contato com as energias que eu, entre aspas, guardei. Eu guardei aquelas energias para depois reutilizar. Mas assim, então vamos entrar rapidamente. O que é a sombra e o ego? Assim, eu tratei aqui esse tema, tem aqui um vídeo que é ego, sombra e xamanismo. Então o que é ego e sombra? O ego e a sombra, eles são gêmeos. O fenômeno de formação do ego é que a criança, quando tem 3, 4, 5, 6, até os 7, 8 anos, a criança está formando a sua personalidade, ou seja, está formando o seu ego. E ela sofre a pressão, a interferência do mundo. Principalmente dos pais, mas também amigos, padres, religiosos, tios, avós e assim vai.
E o que fazem esses atores? Como é que esses atores ajudam a formar o ego daquela criança? Olha, filhinho, isso não pode fazer assim, não pode fazer assado, não pode fazer xixi em cima do tio, não pode fazer isso, tá? Então, como a criança não tem ainda discernimento crítico, não tem, vamos dizer assim, autocrítica, nem crítica, ela simplesmente, por amor, assume todas essas orientações, vamos dizer assim, e emocionalmente ela pega aquele conteúdo que foi proibido e coloca na semiconsciência ou na inconsciência. Mas você percebe que são conteúdos emocionais, ou seja, e quando eu falo conteúdos emocionais, é porque tem energia, são energia. Tudo é energia. Nosso corpo também é energia. Situando, o que acontece? Situando melhor. Quando a criança vai crescendo, vai passando adolescente, a criança ou o adolescente começa a ver que o mundo funciona daquela seguinte forma. Todo mundo fala para o adolescente fazer algo, mas todo mundo fala e faz o contrário do que fala. E isso gera essa contradição que o adolescente vive, porque ele está ali procurando reprimir os seus complexos, vamos dizer assim, colocando como se diz, ele está ali procurando, o adolescente ou a adolescente está ali procurando segurar a onda dos seus complexos, E enquanto os adultos têm essa contradição que é muito óbvia, está muito clara para o adolescente. Então, isso é só mais um fenômeno na vida do adolescente. Ele cresce e, dependendo, claro, como é o crescimento desse adolescente, quando você guarda muito energia, nesse livro Ao Encontro da Sombra, tem lá um dos artigos que fala da sacola cheia. Quando você bota muita energia nessa sua sacola escondida, o seu ego fica com pouca energia. O seu ego foi orientado a estudar, a trabalhar, a ser alguém na vida, a se impor. E, de repente, diversos momentos da sua vida, diversos momentos do mês, do ano, do dia, você se pega fraco, sem energia. Por quê? Porque essa energia ela foi guardada naquilo que o xamanismo chama de mundo inferior e que o Jung chama de conteúdo sombrio. É um conteúdo sombrio porque está fora da consciência, da nossa consciência de vigília, principalmente. Porque a consciência ela é colocada aqui como sendo luz, como luminosidade. Onde a consciência põe o foco, aquilo prospera. Esses complexos, eles têm vida, eles querem vir à luz, eles querem crescer, prosperar, É por isso que se fala que no xamanismo tudo tem vida, tudo tem alma. E isso foi classificado como a igreja e alguns outros, algumas religiões monoteístas chamam isso apenas de paganismo. Mas isso é a realidade por trás de todas as religiões. Tudo tem vida. E quando o adulto chega numa certa idade, ele começa a perceber que isso é verdade. Todas as pessoas que têm pesadelos, não, é só um pesadelo. Se a pessoa achar que é só um pesadelo, ela possivelmente não vai entrar no caminho de autoconhecimento. Aliás, como a gente costuma dizer, esse é o primeiro passo para entrar no caminho do autoconhecimento. É sua alma chamando você para você se envolver com todos a sua multiplicidade interior. E quando você, quando você começa a tocar nesse caminho, começa a tocar, até mesmo que suavemente nesse caminho de autoconhecimento, você começa a se afastar de algumas coisas, pelo menos se afastar momentaneamente das instituições, de coisas coletivas. O Jung fala nisso, um trecho que eu vou colocar aqui,
principalmente de que é dever do indivíduo permanecer de pé por si mesmo, se conhecer a si mesmo. Porque o Jung coloca nesse livro, que é esse livro aqui, o Jung coloca nesse livro que as pessoas, quando procuram as instituições, né, ou seja, grupos de pessoas, elas querem se diferenciar. Ou seja, eu sou assim, eu sou parte daquela coisa, eu tenho um mestre, eu tenho uma instituição que é melhor, me faz melhor, e assim por diante. E quando eu entrei no caminho do autoconhecimento, eu comecei a deixar isso de lado, né? E o Jung descreve isso nesse trecho. Então eu resolvi aprofundar em mim mesmo. Por causa disso eu me afastei, né, das instituições em geral. Por que eu também estou falando de autoconhecimento? Principalmente porque assim, a porta de entrada para qualquer caminho que você queira chamar de espiritual. O caminho espiritual não é nos templos, não é nas igrejas, é em você. Seja você esteja na floresta, se você estiver em qualquer desses lugares e tiver autoconhecimento, ótimo. Se não, você ainda está vivendo aquilo que eu chamo de padrão coletivo, o padrão da moral coletiva, do que é o certo e o errado, do que as religiões dizem para você que é certo e errado. Eu digo, isso que eu disse é no sentido do seguinte, eu sempre repito, nesses outros vídeos que vocês podem ver aqui no meu canal, eu peço que vocês realmente explorem, eu sempre repito uma assertiva do Siddhartha Gautama, Buda. Não acredite em algo, né, porque a tradição o repete há muitas gerações. Não acredite em algo porque as escrituras assim o dizem. Não acredite em algo porque as autoridades afirmam que você deve fazê-lo. Não acredite em algo porque muitas pessoas assim o fazem. Depois de passar no crivo da sua consciência, torne-o parte da sua vida. Então, eu fiz isso. E sempre o autoconhecimento nunca termina. E você tem que questionar as coisas do mundo. É meio que você recuperar a energia daquele adolescente que viu todas aquelas contradições quando tinha 12, 13, 14, 15. Hoje eu já vejo menos adolescentes fazendo isso. Os adolescentes já não se revoltam tanto mais com o mundo. O mundo, também tem que dizer, o mundo está mais opressivo. Está passando por momentos no mundo inteiro, não só no Brasil, momentos muito difíceis. Para falar assim, né, um exemplo de um caminho, vamos dizer assim, uma cultura que tem, vamos dizer assim, um caminho espiritual, pegar uma coisa assim que talvez seja até uma surpresa, a cultura grega. Segundo o xamanismo, né, nós temos o mundo superior, quem manda no mundo superior é Zeus. O mundo intermediário, quem manda no mundo intermediário é Poseidon. E o mundo inferior, quem manda no mundo inferior é o Hades. E supostamente, né, nesse mundo inferior tem muitos tesouros. E quando você vai olhar a cultura grega, quem é que guarda esses tesouros? É o Cérbero, um cão monstruoso de 3 cabeças. Se o mundo inferior fosse assim tão ruim, como nos deixou de legado a Igreja Católica, precisava botar um cão assim monstruoso para proteger os tesouros? Questione. Questione, se pergunte e vai fundo. Olhe para você mesmo. Continuando aqui na questão do autoconhecimento, o conhecimento, como eu disse, não tem só uso para o caminho espiritual, tem usos práticos. Aqui, quando eu estou falando, né, de uso prático, eu estou falando só do seu corpo, mas a sua alma e o seu espírito também estão ali. E nesse momento eu vou fazer uma pequena distinção. Eu acho que existe o cérebro e a mente, assim como existe o corpo e a alma.
Existe uma entidade corpórea e uma entidade, entre aspas, não corpórea. Ou energia densa e energia sutil. Se você começa, né, a perceber a si mesmo, você sabe que você precisa cuidar do corpo. O corpo busca essa autossobrevivência, o corpo busca viver mais e melhor. Mas eu vejo que o processo, né, de muitas pessoas, por exemplo, acabam abrigando sentimentos negativos, ficam tristes ou frustrados e não retornam à sua energia normal, à sua energia original. Como eu disse aqui no início, a nossa energia natural, original, é pleno de energia. Nosso estado natural é paz, saúde e felicidade. Se você não está nesse estado, por que eu não estou nesse estado? Investigue você mesmo. Por que você está num estado de tristeza, de preocupação? Porque assim, todos esses estados na nossa vida, esses estados emocionais, eles cabem, né? Inclusive os nossos, segundo, né, os nossos 5 órgãos principais corporificam esses estados. O taoísmo chama de 5 forças. A terra é atribuído à terra a preocupação, daí a terra gera o metal. Ao metal é atribuída a tristeza. O metal, o pulmão. O metal é o pulmão. A terra é o estômago. Então, daí o metal, o pulmão, gera a água. A água é os rins. Os rins corporificam o medo. A água, os rins gera a madeira, que é o fígado. A madeira é a raiva. A madeira gera o fogo. O fogo é o coração. O coração, o fogo queima e volta à terra. Esse é o ciclo da geração sadia. Ou seja, esses sentimentos não são proibidos. Você pode ter esses sentimentos, né? E o ideal, né, que você não leve os sentimentos aos extremos. Por exemplo, o excesso de preocupação começa a virar ansiedade. O que você acha? E desgasta seu estômago. Por exemplo, você pode gerar um meio ácido no seu estômago. E quando você desequilibra um órgão, os outros órgãos desequilibram também. Quando você está com excesso de tristeza, você já respira mal. O metal, que é o pulmão, é a tristeza. O excesso de tristeza acontece o quê? Depressão. Um pouco de tristeza não é problema. Você está lutando na vida, está querendo atingir seus objetivos. Você não vai conseguir tudo de uma vez, então você vai bater em obstáculos, é normal alguma tristeza, mas o que é que você pode fazer? Né? Se você começar a se envolver, né? Você, assim, na verdade, a maioria das pessoas aceita meramente a tristeza, abriga a tristeza e a tristeza vai e cresce. Se você tomar consciência da tristeza, legal, por exemplo, eu perdi meu pai, perdi minha mãe. É triste? É muito triste. O luto tem seu tempo. Passado o tempo do luto, você tem que seguir adiante. Aquele sentimento tem que ficar para trás. Você vai ter uma boa lembrança do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu avô, mas você tem que seguir adiante. Se você ficar naquele estado, o seu sentimento vai ficar muito depreciado. Você vai passar de tristeza para depressão e por um caminho muito ruim. E aí é que a gente começa a tocar muito de leve na questão do suicídio. Muitas pessoas chegam a esse ponto por causa disso. Continuando, né? Quando você está com raiva, se você tiver a frustração, né? Você tentando conseguir alguma coisa, a frustração gera raiva. Para você lidar com esses sentimentos que já estão dentro de você, você precisa se envolver com eles, conhecê-los, perceber de onde eles vêm, de como e por que eles vêm. Inclusive porque, por exemplo, nós vivemos em comunidade. Quer dizer, em comunidade não necessariamente. Nós vivemos aí em uma coletividade. A gente acaba, eventualmente, compartilhando os sentimentos de outras pessoas. E a gente, às vezes, está sentindo coisa que a gente nem sabe de onde vem. O principal exemplo disso é o jogo de futebol.
está todo mundo comprimido no estádio e você sente aquela vontade de matar o cara da torcida adversária. Mas é bom para você ter autoconhecimento. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor de ninguém, de nada. E sabe por que eu não faço juízo de valor? Porque a moral do nosso tempo, aliás, seja do nosso tempo, seja de qualquer outro tempo, a moral, né, é um conjunto de regras e suposições que elas servem só para você dizer se algo é certo ou errado de acordo com aquele grupo. Se você agir sempre de acordo com aquele grupo, se você sempre agir de acordo com a opinião da maioria, nunca vai alçar voo acima do grupo. Mas por que eu falo da moral? A moral, ela serve só para isso. Olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado, de acordo com aquele grupo. Mas não é universalmente errado ou certo. Bom e mal, certo e errado. Isso é a moral. E você muitas vezes, tem sentimentos que são contraditórios com essa moral do grupo. Muitas vezes, essa moral não é ética. Mas eu não vou entrar nessa discussão filosófica aqui, porque eu teria que ter um vídeo só para isso. Enfim, é importante que você se envolva com seus sentimentos. Mas, como eu estava falando, não só com seus sentimentos, com o seu corpo. Quando você está com sentimentos sadios, o corpo que está, vamos dizer assim, inseparável da alma, o corpo é inseparável da alma. O corpo, ele quer se cuidar, quer fazer exercício, quer ser sadio. Mas assim, aí, por outro lado, o que acontece? A característica do ser humano ocidental, né? Aí, seguindo aquele caminho normal do ser humano ocidental. Estuda muito, aí fica com o quê? Com muita energia na cabeça. Aí, a energia que está na cabeça não favorece o corpo. Ou seja, o excesso de energia da cabeça já prejudica a cabeça, você fica com muita energia, por exemplo, já dificulta você a dormir, e o corpo começa a agir por si mesmo. Como é que o corpo agir por si mesmo? Por exemplo, o que são tumores? Os tumores não têm uma explicação. De repente, um conjunto de matéria, um conjunto de células começa a se reproduzir e se amontoar no lugar desordenadamente. Qual a explicação disso? Não tem. A explicação que eu dou é porque a sua consciência está só na cabeça. Seja porque você está preocupada, seja porque você está com uma série de sentimentos, se você deixa sempre a energia se acumular na cabeça, o seu corpo fica de lado. Isso tudo eu estou falando aqui porque, para pessoas, eu estou falando para o público geral e pessoas que têm pais, parentes, amigos, que já estão idosos e já começam a dar os primeiros sinais, seja de Alzheimer ou de Parkinson. Daqui a pouco eu vou colocar aqui algumas pesquisas muito interessantes. Então, retomando um pouquinho da minha trajetória, eu comecei a ensinar Tai Chi Chuan, meditação, as artes de energia, o Qigong, lá por 2007, 2008. Quando foi lá em 2013, 2014, eu comecei a preparar o curso online. Esses ensinamentos eu comecei a preparar online. E eu fui procurar, vamos dizer assim, para dar uma base ocidental para esses ensinamentos taoístas. Eu pesquisei, né, a questão de meditação, e o que eu percebi na época foram aqueles estudos ainda, quer dizer, que não eram nem assim, não eram incipientes, já eram estudos já mais ou menos avançados, onde os neurocientistas monitoravam o cérebro de pessoas meditando e de pessoas que não meditavam. E que quem meditava tinha uma série de vantagens para o cérebro, para o corpo. Eu reuni esses conhecimentos, fiz um e-book, né, ainda não está impresso, mas nesse e-book tem todos os links, né, de pesquisas que eu procurei para dar base, vamos dizer, uma base ocidental
para esse ensinamento taoísta. E foi, por exemplo, dessa época que eu conheci Jon Kabat-Zinn, que é um neurocientista que estudou bastante, ele monitorou meditadores de diversas linhas e ele que criou esse método chamado Mindfulness. Então ele ficou conhecido como Mr. Mindfulness. Esse é um método que se popularizou bastante. Espero que você já tenha feito de alguma forma. Espero que assim, toda meditação ajuda para você começar a entrar no caminho de autoconhecimento. O taoísmo, quando estudava o taoísmo, eu estudei com um instrutor, que era discípulo direto de um mestre, um grande mestre taoísta, e também estudei em paralelo os clássicos taoístas. No taoísmo, nos clássicos taoístas, tem um trecho que fala: a natureza básica do ser humano é o espírito original. É chamado de espírito original para diferenciar-se do espírito pensante, adquirido. Como sabemos quando os seres humanos vivem ou morrem? Aqueles em quem o espírito entra, vivem. Aqueles de quem o espírito se afasta, morrem. Como sabemos que o espírito vem? Quando a mente silencia, o espírito se aproxima. Quando a mente se movimenta, o espírito se afasta. A meditação serve para isso. Para você, eventualmente, ter alguma tranquilidade. E é na tranquilidade que você pode investigar melhor seus conteúdos internos. Muito bem, pessoal. Nesse bloco, vamos falar mais sobre o autoconhecimento para a conscientização do Alzheimer e do Parkinson. Como é que o autoconhecimento pode ajudar na conscientização dessas duas doenças? A gente tem, na nossa sociedade, embora não seja tão divulgado, nós temos a ação da medicina. Aí eu estou incluindo na medicina as medicinas alternativas. Embora, vamos dizer assim, a posição oficial de muitos conselhos médicos é de que só existe a medicina ocidental, isso não contempla a realidade. As terapias alternativas são e servem efetivamente para prevenir doenças, por exemplo, como Alzheimer e Parkinson. E como é que funciona o autoconhecimento? E agora também fazendo um pequeno resumo do que eu acabei de falar sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento, entre outras vantagens, vai gerar em você consciência corporal. A meditação e o autoconhecimento geram em você essa consciência corporal. Quanto mais consciência corporal você tiver, menos as doenças vão proliferar. Por quê? Quando você coloca a intenção no corpo, o espírito e a energia seguem o seu foco, o foco da sua intenção. Então, se você está com a sua intenção no corpo, você gera consciência corporal, seja no corpo todo, seja partes do corpo, em órgãos, nos membros e tal. Isso é colocado tanto pelo taoísmo, pelo xamanismo, por correntes mais antigas e que acabam ficando meio à margem da nossa sociedade. Então, o autoconhecimento ajuda você preventivamente, Porque, assim, prevenir é sempre mais fácil do que remediar. Para remediar, por exemplo, e ainda hoje a medicina ocidental não tem remédio para muitas coisas. Por exemplo, existem já remédios alternativos para Parkinson e Alzheimer, mas ainda são muito no sentido de minorar os efeitos, E muitas das coisas, agora já entrando no mérito dessa conscientização, se você agora, nesse momento, se você ainda não tem sintomas dessas duas doenças, muitas das coisas que eu vou falar aqui, eu vou deixar bem claro a minha visão e o que diz a ciência médica. Eu acho que eu comentei no início que eu fiz uma pesquisa em sites de pesquisas científicas sobre essas doenças. A propósito, eu vou deixar aqui no link, no comentário fixo,
o link desses lugares, desses sites onde eu fiz essas pesquisas. O que é o Parkinson, o mal de Parkinson? Em certo momento, a partir dos 50, 55, 60 anos, mas também pode ocorrer de forma precoce, a pessoa, homem ou mulher, pode parar de produzir dopamina. O que é a dopamina? Dopamina é um neurotransmissor responsável pelos nossos movimentos que nós fazemos automaticamente, vamos dizer assim. Por exemplo, nós aprendemos a andar quando éramos crianças, então você não precisa pensar para andar, você anda. Então a dopamina é esse neurotransmissor, mas ele também é vamos dizer assim, um neurotransmissor do prazer. Não sei, aqui espero que vocês façam sempre alguma atividade física. Eu faço. Sempre que você faz uma atividade física, malhação, mesmo que seja só caminhada, algum exercício, ou aqueles exercícios calistênicos de flexão, barra abdominal, mesmo que seja só esses exercícios, depois que você faz o exercício, você não sente algum prazer? Não sei vocês, eu sinto bastante prazer. Por quê? Porque esse neurotransmissor está espalhado, ele se espalha pelo corpo. É ele que leva a mensagem, e ao levar a mensagem, ele está se espalhando pelo corpo. Isso é a minha visão. Eu não sei, nesse ponto eu não sei exatamente qual é a visão científica. A visão científica é que a dopamina é apenas um neurotransmissor. Mas o fato é que, a partir de um certo momento, a pessoa, nessa faixa etária de 50 a 55, cai a produção de dopamina. E aí começa primeiro, a pessoa a não ter controle dos movimentos, no primeiro momento, e afeta inclusive ao lado cognitivo. Então vamos primeiro conscientizar que tem algumas coisas que você pode fazer preventivamente, que são boas notícias. Por exemplo, eu estava falando antes de atividade física, é uma ótima prevenção. Porque enquanto você está ali tendo prazer não chega a ser um prazer no sentido próprio da palavra, mas o seu corpo se sente bem. E com isso, quando o seu corpo está se sentindo bem, a dopamina está sendo produzida. Mas o principal dado que eu quero trazer mesmo aqui é uma coisa, infelizmente, que é uma deficiência da ciência médica como um todo. Até hoje, a maioria, alguma pequena parte sim, mas a maioria dos médicos ainda não percebeu, não conscientizou um dado importante. A principal fonte de produção da dopamina não é no nosso cérebro craniano, é no nosso segundo cérebro. Eu comprei esse livro, já tem mais de 15 anos, mas ele é inclusive de 98, o segundo cérebro. E nessa região, no início do intestino, e no final do estômago, do início do intestino, nós temos em torno de 300, 350 milhões de neurônios. E é lá que são produzidos esses principais hormônios do prazer, a dopamina e a serotonina. Como eu comentei no bloco anterior, que a maioria das pessoas passa muito tempo só com muita energia na cabeça e a energia não se espalha pelo corpo, aí você começa a ver a causa de algumas coisas. As duas próximas sugestões têm a ver com o que eu ensino. O Tai Chi Chuan serve para todas as idades. Para os idosos, ou para pessoas que estão acima de 50 anos, ele ajuda a ter essa atividade física, embora seja uma atividade física de baixo impacto, ela, além de produzir dopamina, ela ajuda a ter consciência corporal e, principalmente, ajuda a trazer a intenção para esse segundo cérebro. Quando a gente está falando agora de segundo cérebro, especificamente a meditação taoísta consiste basicamente em trazer a intenção para o segundo cérebro, que o taoísmo chama de Tantian inferior. Isso não é muito divulgado,
né? Eu estou falando assim rapidamente. Essas são as duas formas de prevenir o Parkinson, que não depende de nenhuma substância. Se você que está ouvindo, por exemplo, você não é totalmente saudável, aprenda isso, pratique. Se você já pratica atividade física, massa, 10. Se você não pratica, comece. Se você quiser aprender as artes taoístas de energia, meus endereços vão passar aqui no final. Também peço que você assine o canal, faça inscrição. E principalmente, o que você já sabe, essas informações que eu estou falando, compartilhe com as pessoas, para ajudar as pessoas que já têm sintomas. Porque se tiver nos primeiros sintomas, dá para reverter. Se tiver no mais avançado, aí tem que ser o uso de substâncias. Sobre Alzheimer, a pessoa que tem Alzheimer começa a ter perda de sinapses. Os neurônios param de fazer as conexões, né? As sinapses são as conexões entre os neurônios. Uma pesquisa australiana, ela coloca aqui uma proteína, a proteína beta-amiloide, que é produzida no fígado, essa proteína que é responsável por interromper, né, progressivamente interromper os neurônios. Então, o que acontece? Diz a pesquisa, vou colocar também aqui o link, que essa proteína ela só é produzida quando o fígado tem que digerir muita gordura. Então, isso a gente já pode fazer uma prevenção só diminuindo a gordura. Mas além disso, por exemplo, muitos idosos que já têm, também vou deixar o link aqui, idosos, né, que têm Alzheimer, eles têm uma chance 2 ou 3 vezes maior de queda. Como eu comentei antes, o Tai Chi Chuan, os idosos que praticam o Tai Chi Chuan, eles diminuem, eles zeram, eles não têm, diminuem essa chance de queda, igual a nós. Por quê? Porque o Tai Chi Chuan, aí agora que a gente entra com um comentário qualificado, tem o lado de ser de baixo impacto, tem o lado de você fazer, vamos dizer assim, algum esforço muscular também leve, mas o principal é que eu vou colocar aqui, é a minha percepção pessoal, é que vocês se lembram, né, que nós temos a dominância cruzada. O lado direito do cérebro rege o lado esquerdo do corpo e vice-versa. O lado esquerdo do cérebro rege o lado direito do corpo. Quando você está fazendo alguns movimentos que colocam, vamos dizer assim, uma certa assimetria, por exemplo, observa que a mão esquerda e o pé direito nessa cena, e vice-versa, a mão direita e o pé esquerdo. Os braços e as pernas no Tai Chi Chuan se movimentam, às vezes, dessa forma. Não é só o cérebro que manda inputs para o corpo, é uma via de mão dupla. O corpo também manda inputs para o cérebro, porque o sistema nervoso ele não é só de uma via. Então, quando você está fazendo o Tai Chi Chuan, você também está mandando inputs positivos para o cérebro, refazendo neurônios, refazendo sinapses. Vocês sabem, não sei se você já ouviu falar, é possível a neurogênese. É um mito já derrubado pela ciência. Você pode ter neurogênese de muitas formas. É claro que se você desafiar o cérebro, porque aí a gente entra naquela questão da zona de conforto, né, da rotina, e de você fazer coisas diferentes. Se você está só na sua rotina, e eu digo que a rotina não é má, que nem eu falei antes na questão do autoconhecimento. O que é ruim é o excesso. A rotina em excesso, parece que a sua vida está toda definida. Não tem nada de novo que pode acontecer. E o que acontece com o seu cérebro? Seu cérebro perde a motivação. Sem perceber, você desmotiva seu cérebro de crescer. Desafie seu cérebro, aprenda coisas novas. Tem muitas formas de você desafiar seu cérebro. Mas, então, voltando, os idosos que praticam o Tai Chi Chuan, eles, além de não diminuírem, zerarem, o risco não é zerarem, né? Eles têm a mesma chance de queda do que uma pessoa comum. Não é 2 ou 3 vezes mais. Além disso, eles ganham consciência corporal e estimulam o cérebro. Então, para resumir,
O autoconhecimento, na medida em que você gera consciência corporal, você pratica meditação, pratica atividade física, você vai viver muitos anos mais. E você tem que também fazer, assim, estimular seu cérebro. Procurar não ficar, por exemplo, eu já também comentei antes, muita energia no cérebro, o corpo vai ficar sem energia. Quanto mais você desafiar o cérebro com coisas novas, mais você vai conseguir refazer, não só refazer, por exemplo, memórias, refazer sinapses, como você vai conseguir manter sua saúde física e cerebral. E principalmente, aí agora repetindo, se você quiser mais informações sobre como, a gente consegue isso nas artes taoístas de energia, que é Qigong, o Tai Chi Chuan e a meditação taoísta. Deixe aqui o seu comentário, curta, se inscreva no canal. Então é isso, pessoal, esse setembro roxo e amarelo, vamos procurar tudo que vocês escutaram, se for útil, pratique. E se for útil e você praticar, compartilhe com pessoas que estejam precisando. Até a próxima. O estado natural do ser humano é paz, saúde, felicidade e energia plena.